E assim o exército de estafetas, dia a dia mais encanifrado, encalacrado de dívidas, enxagado de pisaduras, ao sol de dezembro ou à garoa entanguente de junho, trota sem cessar, morro acima, morro abaixo, por atoleiros e areões, caldeirões e escorregadouros, sacudido pela miseranda cavalgadura que, coitada de tanto padecer, já nem jeito de cavalo tem. E assim nasce a cultura, com o registro de fatos e histórias das pequenas cidades do interior. O romance que se passa numa determinada região, através de personagens inventados, mas concorre para nos permitir compreender muito melhor a mentalidade daquela comunidade, daquelas pessoas. Porque a gente desconhece, né, a riqueza cultural que existe em cada município desse. A arte que está no município está onde? Está no violeiro que toca no bar da esquina, aquela pessoa que faz uma roupa diferente. Isso aí pode ser um grande estilista. Eu nasci numa cidade onde não tem tradição em moda. O interior sempre deve ser visto, porque talento não escolhe o lugar. O interior do Paraná é muito vibrante, tem uma ligação muito forte com aspectos de cultura. Quer dizer, se a gente pensar o que é uma obra de arte, um poema, um romance, é uma maneira de olhar o mundo para um homem universal. Ora, se nós lermos um romance do Domingos Pellegrini, Terra Vermelha, nós temos uma apreensão muito mais nítida, quase concreta, do que foi o desenvolvimento do norte do Paraná a partir de Londrina, desde os primeiros pés de café que lá se plantaram. Que a terra vermelha e o cafezal. É uma coisa que é deslumbrante. A paisagem paranaense de contraste que é única. O Paraná apresenta configurações únicas na sua paisagem, no seu patrimônio humano. E que nós temos que aprender a ver como que essa cultura se manifesta na raiz local e na raiz regional. Sim, disse assim para você trazer 3 caetelinhas 50, um papel da agulha, 5 maços de grão miúdo, uma peça de cadarço branco, e você sobejar um tostão para trazer uma bala de apito para o seu Juquinha. A cultura local era vista como de menor importância. E não precisa de muito dinheiro, não. Precisa de vontade de fazer. Teatro faz-se com vontade. Arte plástica faz-se com vontade. Música faz-se com vontade. Existem pessoas nas cidadezinhas pequenas que querem fazer. É só você dar uma injetada. E esse empurrão está na mão do prefeito, da prefeitura, através de um baixo investimento. A comunidade vai junto, você vê as pessoas chegando ao teatro com as suas cadeiras, os seus bancos, porque o teatro já está lotado. Pequenas casas, pequenos centros culturais, onde a comunidade se una, né, tentando fazer uma pequena doação, ou de um pequeno instrumento, ou de uma quantidade de dinheiro, para que se possa comprar o básico para que isso comece a ser desenvolvido. Se do lado de cada templo houvesse um centro cultural, a gente teria uma sociedade mais equilibrada. Cultura não é uma coisa que se apresenta toda feita, pronta. A cultura se faz diariamente, hora por hora talvez. Da mesma forma como guardamos objetos, fotos antigas, né, de nossos ancestrais, a cidade também deve guardar a sua memória. A Lapa começou a ser conhecida nacionalmente em função do seu patrimônio histórico. Antes disso, a cidade da Lapa era como qualquer cidade do interior desse Brasil. A integração cultural não só fortalece, mas integra a região. E a identidade, quem faz, é a produção cultural de um povo e de uma cidade. E é isso que é importante, é essa que é a grande história.
cultura não é despesa. Cultura é investimento. E é um investimento que, às vezes, a curto prazo, a médio prazo, o retorno é imenso. Geralmente, numa feira tem show sertanejo, uma coisa assim. Se fosse agregado, além disso, uma feira gastronômica, uma mostra de teatro, que tem um custo baixo, uma mostra de dança, uma própria exposição de quadros, agregado a uma feira da cidade, isso aí seria um gerador de emprego muito grande. Porque ninguém faz nada sozinho. Essas parcerias, né, de núcleos vão fazendo com que essa arte que seja local, regional, né, ou individual de cada município, ela seja feita. Eu creio que uma das prioridades mais importantes será justamente estimular essa parte que depende de estímulo. A cultura, sem dúvida nenhuma, nos dá um caminho decisivo para traçar rumos embasado no passado com a perspectiva de futuro. Toda criança gosta de um livro. Nós precisamos colocar a literatura na mão de cada criança. Literatura, em geral, concorre para nos permitir uma compreensão muito maior, mais larga, do que é a vida realmente na comunidade. A cultura é um elemento fundamental, não por ela estar nas grandes cidades, nos grandes teatros, mas por ela conseguir registrar os momentos muito simples da vida do ser humano. De fato, é uma linguagem, quer dizer, você só precisa ter a oportunidade de desenvolver isso que todo mundo tem dentro de si. Toda a comunidade tem que estar inserida numa sociedade que promova atividades, eventos, que ilumine o espírito, que alimente a alma. Olha a força que ele vai adquirir. A cultura sempre esteve ligada à questão da educação. E ela respondia pelas festas da cidade. Hoje, o centro cultural seria a oca da modernidade. Seria um conceito de convívio que os índios, os povos primitivos, os povos indígenas, já nos ensinavam sem saber que estavam ensinando, sem querer ensinar. Tudo é cultura. Tanto uma pessoa muito simples quanto uma pessoa muito culta e preparada são tocadas quando ouvem, por exemplo,